todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse podcast é oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle e mais uma vez a gente está aqui nessa temporada com a participação do nosso CEO, Marcos Santos. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigada por mais um episódio com a gente. Obrigado, Michele. Obrigado a todos que nos ouvem e nos assistem, né? Vamos lá para mais um. Vamos lá. No episódio de hoje, a gente vai começar a falar agora do que a gente faz de melhor, Opa, que são os sistemas corporativos de IA, certo? excelente. Vamos, então, começar do básico. Como que a gente consegue dizer o que caracteriza um sistema corporativo de inteligência artificial? Excelente pergunta, Mi. Bom, para a gente entender o que é uma inteligência artificial corporativa, a gente tem que entender primeiramente o que é um sistema corporativo, né? Então, você pegar o mundo, né? Vamos pegar assim, quando a gente acorda. Vamos começar bem, né, no começo. O despertador do teu celular tocou, você ligou a luz, né? Você foi lá, preparou seu café, né? Pegou o seu pãozinho que, né, você comprou no dia anterior, né? Né? Cada um tem o seu ritual, uns comem ovos, outros comem, né, manteiga, enfim. Tudo aquilo que está no seu café da manhã ali, tudo aquilo que já fez parte dos primeiros minutos da sua manhã, são coisas essenciais, né? O leite, o café que você está tomando, o pão, a energia elétrica que vai aquecer a torrada, né? Tudo aquilo ali são sistemas que existem há décadas, né? E eles já viraram sistemas corporativos. Então, a eletricidade que está abastecendo a tua casa está vindo de uma usina que foi planejada, que tem uma torre de transmissão, que entrega e aquela energia está lá, né, disponível para você. Assim como o leite que está ali, limpo, puro, que veio numa caixinha UHT, bonitinha, ele foi de uma vaca que foi higienizada, que foi vacinada. Esse trato que transforma coisas que no passado, né, geravam... Ninguém tem medo de tomar leite hoje, né? Ninguém tem medo de comer um hambúrguer de, né, suíno, né, de porco, né? Salvo, né, obviamente, pessoas que não são vegetarianas, veganas, né? Mas assim, né, as pessoas não têm medo de comer um ovo ou de comprar uma salada no supermercado e comprar, porque aquilo ali tem toda uma garantia de qualidade, que é toda uma indústria que está por trás daquilo. E aquilo ali são sistemas corporativos que dão vazão, né? Então, por exemplo, um grande laticínio, ele vai ter todo o controle de produção, de entrega, né, as temperaturas de caldeira, né, o parque industrial, tudo controlado por sistemas corporativos. Então, assim, em resumo, um sistema corporativo é aquilo que dá suporte ao grosso da vida, que é a parte mais substancial, né? Tudo aquilo que é que a gente mais usa no dia a dia, né? É combustível, eletricidade, alimento, roupa. Os sistemas corporativos dão conta daquilo que é né, o máximo do dia a dia. Outras coisas, como entretenimento, também são corporativos. Você assiste um filme que, poxa, são 2 horas ali, mas se você pegar quantas milhares de horas, quando rola os créditos, né? A quantidade de gente que trabalha no filme é absurda. Isso também é um sistema corporativo. E é diferentemente de alguém que faz um vídeo no TikTok, não é nada contra. Ou faz um vídeo no Reels, enfim, que é um celular, um selfie, faz uma coisa ali. Uma pessoa em 30 segundos criou um conteúdo, né? Diferentemente de um filme que tem toda, né? E é isso, essa é a diferença, né? O corporativo é aquilo que é para a grande massa, que tem uma influência muito grande. Então, sistemas corporativos são sistemas que dão suporte né, o grande volume da sociedade. Então, e aí como que a gente transpõe isso para a inteligência artificial? Tá? A inteligência artificial, ela nasceu, hoje, assim, muitas pessoas conhecem ela como um grande brinquedo. Um negócio que eu entro lá, por exemplo, uma Alexa que você pede para ela contar uma piada. Tá? Ou pede para ela rezar um terço, né? Eu dei uma Alexa para minha sogra, ela reza com a Alexa, é um barato. Então, mas é uma coisa que não é o core business, assim, não está ajudando ela, é uma diversão mais dentro de casa do que especificamente algo que vai mudar ali o dia a dia.
Nas empresas é a mesma coisa. A gente vê muitas empresas, poxa, eu quero pôr IA. Beleza, aí você vai lá e coloca uma IA para ajudar num processo lá do RH que vai tirar algumas horinhas de alguém que trabalha lá. Ou, tinha uma pessoa lá que era um estagiário, não precisa mais do estagiário. Quanto que você mexeu no ponteiro? Às vezes isso é mais caro, aquela IA, aquela licença, do que o trabalho para desenvolver aquilo, do que aquela pessoa que estava operando ali aquele processo. Uhum. E aí, no final, ele é uma coisa que demonstra, funciona, mas quanto é que mexeu no ponteiro? Não mexeu nada, não. Na verdade, ficou um pouco mais caro, mas a gente fez um negócio divertido. É válido como inovação. Sim. Mas no final do dia, o que conta é o quanto que isso aí mexe no ponteiro, né? É eficiência operacional, é aumento de receita, é aumento de qualidade, é aumento do meu market share, né? Eu estou avançando no meu mercado, eu estou sendo mais competitivo, né? Eu estou fazendo mais com menos, eu estou fazendo com mais qualidade, eu estou fazendo algo que nunca ninguém fez, é disruptivo, eu vou criar um novo mercado. Uhum. Então, a diferença do que a gente chama de IA tradicional ou não corporativo e corporativo é isso. É quando eu pego um mecanismo de inteligência artificial e eu embuto ele, eu coloco ele dentro do meu core business. Ele passa a ser um apoio ao meu core business. Por exemplo, se eu sou uma empresa que comercializa energia, eu compro e vendo energia na Bolsa de Valores. Se eu uso o mecanismo de inteligência artificial para comprar e vender energia de maneira mais inteligente, que eu consiga gerar mais resultado entre cada transação e eu assuma menos risco, eu estou colocando IA no meu core business. Sim. Né? Eu não estou colocando uma IA para ajudar o RH da comercializadora, não que o RH não seja importante. O RH, se for para ajudar a eficiência dos colaboradores como um todo, perfeito. Agora, se eu for ajudar ali um colaborador a fazer uma atividade que vai, sei lá, gerar uma economia de de 10 horas por mês daquela pessoa, isso não vai mexer o ponteiro. Mexe, mas é muito pouquinho, né? Então, quando a gente está falando a diferença de uma IA corporativa e não corporativa é quando ela realmente mexe o ponteiro. Eu estou atuando, eu comercializo energia, então eu vou usar a inteligência artificial para comprar e vender energia de maneira mais eficiente, né? Eu sou uma montadora, eu vou usar IA para produzir um carro mais rápido, mais barato, mais eficiente, com mais qualidade, com mais tecnologia embutida, que seja mais seguro, mais sustentável, né? Eu sou uma empresa de logística, eu vou aplicar IA para diminuir as minhas rotas, melhorar a minha experiência do meu usuário, para melhorar o meu SLA e, consequentemente, eu reduzo o combustível, aumento a eficiência com o meu cliente, melhora a minha percepção com o meu cliente, meu NPS sobe, né? Reduzo o combustível, diminuo o carbono na atmosfera. Então, olha só, eu tenho que mexer grandes números. Então, IA corporativas são sistemas de inteligência artificial que atuam diretamente no core business, gerando mudança nesses grandes números. Se não mexer um grande número, não mexer no EBITDA, numa quantidade de toneladas de carbono emitido na atmosfera, redução de custos, enfim, isso não é. É um experimento que é válido, mas eu gosto de atuar nessas coisas que mexem mais o EBITDA, mexem o PIB, né? Então é isso. Eu acho que quando a gente não mexe nesses critérios muito expressivos para uma empresa, para uma corporação, ele acaba sendo só uma ferramenta do dia a dia, né? Como outras que a gente acaba utilizando, que faz parte de um processo ali, né? Não que uma ferramenta de dia a dia não gere eficiência, se é do dia a dia de todos os funcionários, mas que seja, é uma coisa a mais ali que eu ficaria sem. Por exemplo, aqui, ó, eu uso meu celular como um tablet. Poderia estar usando papel e caneta, sem nenhum problema. Não fez assim, né? É um a mais aqui que tranquilamente, se acabar a bateria, eu pego papel e caneta e tá tudo resolvido. Sim. Agora, por exemplo, a função dele de me comunicar, isso é corporativo, entendeu? A função de eu usar ele para mandar mensagens ou para, por exemplo, fazer o check-in no aeroporto, aí sim, se ele falhar, eu fico a pé. Não... Mas isso aqui de usar uma caneta e tal, isso aqui é um a mais. Então, essa é a diferença. Sim. É legal, e aí você vai naquela coisa do nice to have e o must have. Sim. Né? E aí é fácil de você saber se é corporativo ou não. Se eu desligar esse sistema, cai as ações da empresa? Cai o faturamento da empresa? Desligar o sistema, vai dar um problema aqui e tal, mas o pessoal substitui. Então, não é corporativo.
Então, tudo aquilo que é corporativo. Se eu desligar a chave, qual que é o impacto? Quer ver um negócio que gera impacto absurdo? Que é um baita sistema corporativo? Sistema de aviação. Se eu, se eu, se eu parar um aeroporto, qual que é o impacto? É absurdo. Nenhum, que isso? Ninguém vai estar preocupado com o aeroporto parando, né? Exatamente. E se eu parar todos os aeroportos de um país? Você quebra o país. Né? Isso é um sistema corporativo. Uhum. E aí, quando eu estou falando de IA corporativo, é uma IA que vai fazer que todos os aeroportos de um país sejam mais eficientes. Isso é IA corporativa. Uhum. Não, perfeito. E aí, quando a gente pensa, né, como você mesmo falou, é um sistema que, poxa, se ele parar, se ele desligar, ele dá um prejuízo, ele vai gerar um grande problema, impacto, né? grande impacto. Assim como se eu não tenho ele e eu passo a ter, ele também me gera um grande impacto. Uma grande diferencial competitivo. E quando a gente pensa em empresas, porque a gente já falou isso em episódios anteriores e tudo mais, na questão de que é uma novidade, muitas empresas estão querendo começar a aplicar a inteligência artificial nos seus processos, muitas empresas estão se sentindo frustradas por não conseguir aplicar e tudo mais. Quais são os desafios que você enxerga, que você já viu na sua experiência, que as empresas que desejam implementar sistemas de IA corporativa estão enfrentando hoje? Ótimo. Bom, acho que o principal desafio é a mudança cultural. Porque a cultura não é algo simples de você mudar. Não. É diferentemente de, vamos instalar um sistema novo? Dá trabalho, mas vai. Né? Se o sistema for similar com o sistema anterior e tal, né? Por exemplo, poxa, eu uso, vamos pegar uma coisa super simples, a gente vai migrar aqui o Uber corporativo da empresa para o 99 corporativo. Muito parecidos os dois. Você tem que descobrir onde é que muda os botões, os processos, né? Mas não vai gerar um grande... Né? Porque a cultura já está implementada do uso desse tipo de transporte por aplicativo. Mas você criar essa cultura é o mais difícil. Como que eu transformo um ambiente que todo mundo está acostumado, por exemplo, a decisões, a trabalhar com coisas que são mais intuitivas, e como é que, por exemplo, eu abro espaço da minha equipe, assim, eu abri mão do meu cargo, por exemplo. Eu sou um operador de um operador financeiro, eu abri mão que eu não preciso mais estar ali, eu vou ser o chefe daquela IA que vai fazer o trabalho. Entendeu? E então você abrir mão, você reduzir, tem uma redução de headcount? Pessoas têm. Aumenta porque você também tem pessoas especializadas que têm que gerar tudo isso aqui. Mas no final a gente sempre está falando de eficiência. Né? Se a gente pegar, eu lembro quando nos primórdios, né? Poxa vida, o computador tirou o trabalho dos datilógrafos. Alguém sabe o que é um datilógrafo? Existiam pessoas que eram só... Né? Existia a profissão de calculadora, para você ter uma ideia. Sim. Pessoa que era contratada só para fazer conta. Né? Não existe mais essa profissão. Então, algumas profissões vão realmente, né, migrar. Então, mudar essa cultura. Eu lembro que uma vez um cliente nosso, a gente tinha dado um nome bem bonito pro projeto e alguém falou, Marcos, vamos mudar o nome disso aqui, cara. Se a gente colocar esse negócio aqui, isso aqui tá dando no job description de muita gente aqui, cara. Os caras vão sabotar o projeto. Vamos botar um outro nome aqui, a gente começa, o pessoal vê valor e depois a gente vai. E deu super certo, assim, sabe? E eu entendi, depois que eu entrei nessa empresa, eu vi, as pessoas tinham medo da aplicação, porque, poxa, a gente vai ser... Né, desligado, mas no final ninguém foi. Todos migraram para coisas mais nobres e aquele trabalho que era repetitivo ficou legado para aquele sistema que faz aquilo muito bem. Sim. Sabe? Então, o desafio é essa mudança cultural, é você ter coragem para mudar coisas que talvez não sejam tão confortáveis. A grande questão eu prefiro que doa na carne, né, eu como executivo, eu tenho que preferir que doa na carne de eu fazer essas mudanças do que o mercado faça mudança em mim. Sim. Né? É muito melhor eu pegar e fazer as reestruturações, se eu tiver que mudar pessoas de lugar, né? Eu tomar essa decisão e a empresa continua, do que o meu concorrente tomar meu mercado. E, consequentemente, às vezes até levar alguns colaboradores mesmo, ou não precisar, ele simplesmente leva os meus clientes.
Entende? Então, essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade que é o ponto mais difícil. E aí, dentro dessa mudança de mentalidade, qual que é o segundo grande impacto? É o investimento. Porque, poxa, eu não vou colocar um sistema corporativo investindo, que é eu já participei de alguns processos, aí o cliente falou assim, não, mas espera aí, eu tenho aqui X. Esse X assim, é o salário de um funcionário dele por 2 meses. Eu vou ter que colocar 5 pessoas para ficar 6 meses para fazer aquilo e ele... Eu falei, não dá, não faz sentido nenhum, porque o que você vai ganhar com isso daqui é o equivalente a uma equipe de 50 pessoas, 100 pessoas, né, por mês. Só que entender que ele tem que arriscar nesse momento, ele tem que fazer dar esse salto, né, de coragem, Sim. de fazer esse investimento nesse momento, para lá ali na frente ele colher, é uma coisa que também é uma questão de mindset. E, infelizmente, né, o nosso país, a gente sempre foi um país muito colonizado. Aí não quero trazer ideologia, mas a gente sempre teve uma ideia de que, poxa, eu vou esperar ficar pronto em outro país e depois eu importo pronto. Parece ser uma coisa inteligente. Vou esperar que essa tecnologia fique bem madura lá fora. Quando todo mundo tirou todos os riscos, eu compro. Só que no final do dia, o que você fez? Você vai ser um cliente. Né? Eu participei uma vez de uma reunião da CNI e o presidente da CNI trouxe para a gente tem que parar de ser vagão e ser locomotiva. A gente tem que puxar os outros vagões e não ser o vagão que é puxado. Então, eu esperar que o concorrente, que a empresa, que a matriz, ou que o meu, né, lá, depois que tiver tudo estável, eu vou lá e compro o pacotinho pronto, no final eu estou sendo vagão e não locomotiva. Eu preciso ter esse salto de coragem, que é inovar. Eu vou pôr um negócio aqui que eu corro o risco de não dar certo, sempre tem um risco, mas se der certo vai ser muito bom. Não é bom correr, e se der certo você elevar. E a gente tem casos de clientes que, com a nossa ajuda, eles subiram de terceira para a primeira posição dentro dos mercados deles, porque eles implantaram de fato sistemas corporativos. Fizeram com que aumentou o valor da ação da empresa, aumentou a percepção que aquela empresa é uma empresa que investe em tecnologia. Né? Eu lembro de ter conversado com eles, aí entrou um funcionário novo e a gente perguntava, mas por que você veio para cá? Eu vim para cá porque eu sei que vocês usam inteligência artificial de verdade, é que vocês investem nisso. Eu queria trabalhar numa empresa que tem isso de verdade. Sabe? Então, você cria toda uma espiral positiva quando você deixa de ser né, vagão e vira locomotiva. Só que virar locomotiva tem um ato de potência, ele tem um ato de coragem e você tem que fazer o devido investimento. Né? E isso não são para todos. Então, né, e quem tem essa coragem, a gente já bem conhece que a história deles né, aumenta, não que ele tenha sucesso sempre, mas aumenta muito a probabilidade de sucesso de quem tem essa coragem. Realmente, eu acho que é uma questão onde também a gente não pode sempre ficar esperando esse momento seguro, né, para fazer algumas movimentações, porque até a gente tem a globalização, a gente tem 1000 coisas Mercados que que mudam. é muito rápido. Se a gente ficar esperando essa segurança, realmente a gente acaba sendo um pouco engolido, né? Eu já vi cliente dizer assim, mas eu quero uma prova de conceito. Mas o que você quer? Mas eu quero que vocês façam isso, mas resolvam. Mas é uma coisa que nunca foi feita. Né? Aí você vai ter que realmente demonstrar para ele, aí ele fala, não, mas quem que já usa isso? Não tem ninguém que usa, porque isso aqui é super novo. E se você fizer, você vai ser pioneiro. Então, é um pouco do mindset que a gente, né, isso, se você pegar, por exemplo, né, Vale do Silício, o pessoal de Estocolmo, né, Suécia, o pessoal de Helsinki, que são cidades que são muito inovadoras, né? São áreas, né, regiões muito inovadoras, e eles apostam em coisas que, poxa, só que você vai ver, né? Poxa, a Suécia criou o Spotify, os carros da Volvo, da Scania, os caminhões da Scania são super inovadores. Você pegar a Finlândia criou 1, 2, 3, 4, 5G, né? A Nokia no passado foi super inovadora. Hoje a indústria de games na Finlândia é a mais forte do mundo, né? E o Vale do Silício a gente nem precisa citar, que todo mundo já sabe. Porque esses caras, eles olham lá na frente, eles investem agora para colher lá na frente. Então, a gente precisa, como gestores, né, como diretores, VPs, como, né, conselheiros, né, das empresas,
antenar por isso, né? Porque as fronteiras, elas caíram há muito tempo. Claro, agora temos mais uma luta nova de tarifas, mas a digitalização ela é incrível. É muito difícil você colocar uma barreira em cima de uma digitalização. Sim. É muito difícil. Sim. Você, por exemplo, um produto alimentício, você coloca uma lei, ele não entra. Mas um aplicativo no celular, uma página na web, é muito difícil, né? Tem bloqueios e tudo mais, mas quando chega nesse nível, a coisa já está lá dentro. A disrupção já aconteceu, né? E isso acontece para as empresas, né? Então as empresas estão todas caminhando para ser cada vez mais digitais, né? Então a gente vê empresas que construíam carros, eles já não falam mais que eles são produtores de carros, eles são empresas de mobilidade. Sim. Né? E são empresas de mobilidade digital. Né? Você já não compra mais o carro, você assina um carro. Né? A sociedade vai evoluindo e vai mudando a forma como consome as coisas também, e as empresas vão mudando, e isso vale até na relação entre empresas, né? Exatamente. E você chegou a comentar um pouco já, mas como você tem alguns cases da aquarela ou em algum outro sentido que você viu de aplicação de IA corporativa que você acha que vale a pena prestar atenção, que vale a pena falar? Assim, tem muitas coisas aí que são, né, você vê o próprio, falei de Uber, né? O próprio Uber usa algoritmos avançados ali para fazer precificação e tudo mais. Isso daí é algo que é bem, vamos dizer assim, todo mundo vê ali como que você chama o Uber, 5 minutos depois muda o preço. Ele usa algoritmos ali avançados. Aquilo ali é um sistema de analytics e de IA corporativa, né? Eu tive a chance de conhecer o chefe de IA da Uber, é um brasileiro. Agora ele saiu de lá. E eu lembro quando ele estava criando o sistema de precificação, eu estava no Vale do Silício, conheci ele, eles estavam trabalhando nisso. Então esse é um exemplo, tá? Assim, que todo mundo conhece e que impacta o mundo todo. E aí tem exemplos que, claro, obviamente tem coisas que a gente nem sabe que tem uma IA trabalhando ali. Por exemplo, um preço de uma peça, de uma autopeça, por exemplo. Ela pode ser criada por IA e pode ser uma coisa muito boa, né? Uhum. Empresas de transporte que usam, né, IA não só para fazer a questão do roteamento, né, da malha, mas ela lê o SLA, né? Então essa empresa ela tem um contrato com cada ponto de venda que ela não vai tratar igual, por exemplo, um atacadista grande, né, e o bar do seu Zé. Não que o bar do seu Zé seja menor, mas é que os contratos têm cláusulas E diferentes. volumes também, E né? volumes, tem impacto e tudo mais. E aí, muitas vezes, quando você aplica simplesmente uma roteirização normal, ele leva em consideração, é um ponto de venda, aqui um ponto de venda. Então, eu vou rotear igual. Mas se você levar em consideração aquele volume e as idiosincrasias de cada player desse, isso entra no teu sistema, e aí tem uma IA que entende essa SLA, né, que Service Level Agreement, né, um contrato de nível de serviço, e leva em consideração também mais a malha, e leva em consideração o clima, e mais sazonalidade, e ele vai criar uma rota ótima, você consegue não só economizar combustível, e esse caso específico a gente economizou 54% de combustível desse cliente, e isso gerou toneladas de gás carbônico a menos na atmosfera e milhões de reais aí a menos, né, de dispêndio com combustível, quanto também aumentou o nível de serviço. Olha que coisa bacana. Você economiza dinheiro e deixa o seu cliente mais feliz. Cara, isso é o melhor dos mundos. E essa é a mágica da IA. Mas você olhando assim, cara, mas isso é uma equação? Não, é uma IA. Tem redes ali, tem vários algoritmos complexos. O resultado é muito simples. Traça uma rota para cada um. Mas ele entendeu um documento, ele fez uma série de coisas que, se você pegar cada componente desse, é muito simples. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar um exemplo que são os chefes e os supermercados. Se você vai num restaurante de um grande chefe, né, você vai lá, vai comer aquela comida, tem aquela explosão de sabores, né? Pá, né? Você come aquilo, parece que, nossa, como que ele conseguiu, né? E todos os ingredientes que estão naquele prato, você consegue tranquilamente comprar, né, no Carrefour, você vai conseguir comprar em qualquer supermercado ou no mercado público. Qual que é a diferença desses ingredientes, dessas prateleiras? É como você prepara aquilo.
Então, esse sistema de IA corporativa, você criou isso para ele gerar essa experiência. Então, esse exemplo que eu dei da logística, a gente juntou várias coisas que criou um processo muito inovador. Que é como você misturar vários ingredientes nas proporções certas para que ele desse aquela explosão de sabores. Então, a gente conseguiu tanto reduzir, né, o consumo de combustível, reduzir gás carbônico na atmosfera, né, o ESG deles super agradeceu, né, a sociedade agradece, os nossos descendentes vão agradecer por isso, né, quanto também ele gerou caixa para a empresa, se tornou mais competitivo, melhorou o EBITDA da empresa e, consequentemente, ainda atendeu melhor o cliente. Cara, melhor dos mundos. Só usando inteligência. E esse é um ótimo exemplo que a gente tem, né? É um baita exemplo. Temos outros, temos no mercado de energia, esse tem público, depois tem case no nosso blog, que é da Auren, que a gente criou o robô de trading para eles, e olha o nosso blog, lá tem bastante case, mas eu queria colocar dessa forma, porque trazendo com a metáfora, a pessoa entende. Sim, sim. Qual que é o diferencial? Poxa, tem, mas, cara, como você mistura isso da melhor forma é que é o grande segredo que vai gerar o valor, de fato. Sim. Até aproveitando, né, que você trouxe a questão de uma metáfora de um chefe de cozinha e os ingredientes que a gente também tem à nossa disposição. A gente pode dizer que tem uma metodologia específica para a gente caracterizar o desenvolvimento de um sistema de IA corporativo que seja diferente do desenvolvimento de outros sistemas? Excelente pergunta. Eu gosto muito da ideia que, não é uma ideia minha, isso é de um filósofo chamado Wittgenstein, que ele diz que o conhecimento só se dá na prática. A teoria, ela é uma consequência de algo que foi praticado. A teoria, você tem a prática que gera uma teoria, que pode gerar uma nova prática, e você cria um ciclo virtuoso. Aí tem todas as teorias da gestão do conhecimento que falam sobre isso. E aí, dado isso, uma metodologia, eu vou usar vou usar a metáfora do chefe. Qual a metodologia do chefe? Né? A metodologia do chefe é muita prática. Como que você pega o cara, você vê o cara cortando uma cebola? Cara, ele parece um balela. Ele pega, cara, ele tá perfeito assim, ele faz muito rápido. Você fala, o cara vai cortar os dedos ali, né? Não, é e já tá, e os cubinhos estão perfeitos. Ele aprendeu, ele leu um livro e fez aquilo? Não, cara, ele cortou muita cebola. E ele, claro, tem técnica, ele estudou como é que eu coloco o dedo, como é que eu coloco a faca, como que eu afio a faca. Os chefes aprendem a afiar a faca, eles afiam as próprias facas. E como que eu me posiciono, como é que eu faço ali o primeiro corte, né? Então, é prática. Então, ele tem que praticar muito, ele vai praticando e errando, vai tentando e errando, e a gente fez muito isso na aquarela. A gente tentou, errou, acertou, tentou, errou, e a gente criou como se fosse o nosso próprio livro de receitas, né? Que é a DCM, que é a Data Culture, né, Methodology, que é a nossa metodologia de cultura de dados, em que a gente, a partir de erros e acertos, a gente foi vendo, poxa, isso dá certo, isso dá errado, isso dá mais certo, poxa, isso aqui dá certo, se a gente fizer assim, dá mais certo ainda. Opa! E a gente foi criando isso, e a gente tem os nossos chefes aqui também, que fazem, né, aprenderam, né, gente que está 15, 20 anos estudando, trabalhando com isso, né? Então, existe uma metodologia, sim, é um esforço, né, por muito tempo, né? A gente trabalha com isso há 12 anos, né, porque isso era ficção científica, né? Então, e a gente foi aprendendo como é que dá certo e errado. E graças aí, nas centenas de cases de sucesso que a gente tem, já entendeu como é que faz esse negócio. Então, se você me perguntar, existe uma metodologia? Existe um método, sim. Né? E muito desse método a gente compartilha, né? No nosso blog tem muita coisa, a gente tem um Canvas que está público, tem muito material, a gente fala pra caramba. A gente tem até um material específico da DCM explicando melhor como ela funciona, ela traz os níveis de maturidade de empresas e tudo mais, sim. E aí pense que, vamos trazendo de novo para a metáfora do chefe, é como se fossem os nossos livros de receita que estão publicados. Claro que você vai ter que praticar ali para poder repetir aquela, né, replicar aquela receita. Sim. Mas tá ali. E o que eu recomendo é assim, pega um chefe experiente para fazer o seu prato, né? Sim. Importante. Bom, a gente está chegando aqui no final desse episódio. Mais uma vez, muito obrigada por participar aqui comigo, por participar por mais um episódio de explicação de como funciona esse mundo da IA. E assim como ele já falou antes, se você quer saber um pouco mais
sobre esse mundo de sistemas corporativos de IA, sobre outras coisas relacionadas à tecnologia, pode acompanhar no nosso blog, que é aquaré.lá/blog. Tem a nossa página de cases também, cases e materiais. Tem as nossas redes sociais, que também está cheia de coisas que a gente compartilha de informações e conhecimento. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.